Oi. Antes de começar, um aviso. Esse episódio tem cenas de violência gráfica. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. No dia 10 de fevereiro de 2023, uma equipe da Rota, a força de elite da Polícia Militar Paulista, executou o suspeito de roubo Luiz Fernando Alves de Jesus, que na época tinha 21 anos. O Luiz Fernando estava desarmado, levou 4 tiros de fuzil, 2 de pistola e não teve a menor chance de reagir ou de se salvar. E ainda que a execução tenha acontecido em plena luz do dia, na hora do rush, numa avenida movimentada da cidade de São Paulo, ainda que a ação dos PMs tenha tido uma sequência assustadora de erros de procedimento, a morte do Luiz Fernando tinha tudo para virar mais um número nas estatísticas de pessoas mortas pela polícia. Em 2023, as forças de segurança brasileiras tiraram a vida de mais de 6 mil civis. É uma mortalidade média maior do que a da guerra da Ucrânia. E a diferença desse caso para os casos que só viram estatística é que no colete balístico do policial militar que matou o Luiz Fernando tinha uma câmera que gravou tudo em áudio e vídeo de alta definição. Essas imagens não são públicas e nunca tinham sido vistas por ninguém, além de policiais e dos envolvidos no inquérito que investiga a conduta da Rota. Mas a gente teve acesso a elas. 33 minutos que a gente vai analisar ao longo do episódio e que começa no momento em que um dos PMs que estão numa viatura Blazer, avançando pelo corredor de ônibus, vê a ação suspeita. Na frente ali, o roubo ali, na frente, a moto aí na frente, ó. Ali, esperta, cara. Ali, ó, a moto ali, ó. Eu assisti a essa ação por 4 ângulos diferentes, um de cada câmera corporal dos policiais. Mas o áudio que você vai escutar no episódio vem da câmera do sargento Richard Wellington Vetteri. Ele está no banco do passageiro da Blazer e na maior parte das imagens gravadas pela câmera dele, a gente vê a coronha do fuzil FN SCAR calibre 7.62 em primeiro plano. Não tem como olhar essas imagens sem lembrar de um game de tiro. Tá de vocês. Quem fala esse tá na sua é o piloto da viatura. Ele encosta devagar por trás da moto enquanto o sargento Vetteri coloca o fuzil para fora da janela. A gente consegue ouvir o policial no banco de trás abrir a porta e pela câmera do sargento Vetteri dá só para vislumbrar a ação do roubo. A moto está parada na faixa central, ao lado do corredor de ônibus. Tem 2 pessoas nela, que depois a gente vai entender que são os 2 ladrões. Ao lado, um rapaz de blusão cinza parece estar ajudando eles a darem a partida. Pelo inquérito, que está em segredo de justiça, mas que a gente conseguiu ter acesso, a coisa fica mais clara. Os ladrões não estavam conseguindo ligar a moto e o dono estava ajudando. A namorada dele estava em pé, um pouco afastada, e pela câmera do sargento Vetteri a gente só consegue ver os pés dela. De qualquer forma, essa imagem, que dura um instante, é muito importante para entender tudo o que aconteceu depois. Porque por ela fica claro que não tem ninguém realmente em perigo. Os 2 ladrões estão calmos, em cima da moto, nenhum deles está empunhando arma. O dono da moto resolveu fazer o certo em situações do tipo entregar o que os ladrões queriam sem reagir. Mas aí entra a Rota. E entra sem qualquer tipo de aviso. Antes que os ladrões vejam a viatura, sem dar chance de rendição, ainda de dentro do carro, o sargento Vetteri dispara 2 tiros pelas costas. Cada um corre para o lado. O Luiz Fernando, que a essa altura já foi baleado, atravessa as 3 pistas. O sargento Vetteri não pestaneja. Dá mais 2 tiros. O soldado Felipe Rufino de Andrade, que já desembarcou do banco de trás, também atira, mas com uma pistola Glock .40. O Luiz Fernando, que já estava na calçada do outro lado, desaba. O outro ladrão corre um pouco, mas para, se rende e é preso pelos policiais que tinham desembarcado pelo lado esquerdo da viatura. Perdeu. O homem que era vítima do roubo está deitado no chão com as 2 mãos para cima. Fica. A namorada grita que ele é o dono da moto. Fica. O sargento Vetteri desembarca e atravessa a rua escoltado pelo soldado Felipe Rufino de Andrade. De armas em punho, os 2 se aproximam do Luiz Fernando que está caído no chão, os braços um pouco levantados. Por baixo do agasalho azul, dá para ver uma poça de sangue crescendo. Os policiais gritam para ele largar a arma, apesar de ele não ter arma nenhuma na mão. Larga a arma! Isso fica claro tanto pela câmera do sargento Vetteri quanto pela câmera do soldado Rufino. Ainda assim, o sargento Vetteri dispara mais um tiro. Esse a curta distância. As imagens não deixam margem para dúvida. A ação da Rota foi errada desde o começo. Eles não se identificaram e atiraram pelas costas. Depois continuaram atirando numa avenida movimentada na hora do rush.
Isso teve outras consequências, das quais eu vou falar mais pra frente. Mas a partir desse último tiro, os PMs dão um passo além. Porque até ali era possível questionar se eles achavam que o Luiz Fernando estava armado ou não. A ação seria criminosa da mesma forma, mas num grau diferente. Já no último tiro, as imagens são claras. A gente vê as duas mãos do Luiz Fernando, as duas vazias. E aí, os PMs dão um passo além. Eles começam a encobrir as provas dos próprios crimes enquanto a ação ainda está em curso. Primeiro, eles continuam gritando pro Luiz Fernando largar a arma, sendo que ele está inconsciente. Larga a arma! Larga a arma! O Veteri manda o Rufino avançar para frente de onde o Luiz Fernando está caído. Passa! Aqui existe a possibilidade de que ele quisesse que o colega se colocasse numa posição tática melhor, defendendo a posição deles de um possível terceiro assaltante. Mas como nada indicava que existia um terceiro assaltante, é provável que o Veteri precisasse que o Rufino ficasse de costas para o corpo para que a câmera dele não mostrasse o óbvio, que o Luiz Fernando estava desarmado. Essa segunda hipótese fica mais provável quando a gente vê como a ação se desenrolou. O sargento Veteri se aproxima do Luiz Fernando, que está caído de costas, e vira o corpo dele de lado, puxando pela cintura da calça jeans. O Luiz Fernando geme, indicando que está vivo, mas em estado crítico. O policial revista o corpo ensanguentado. Como ele está segurando o fuzil com a mão direita e usa só a mão esquerda, a revista é ao mesmo tempo bruta e ineficaz. E ainda que a coronha do fuzil tampe boa parte da imagem, fica claro que ele não achou nada. Ainda assim, o policial grita, sinalizando o contrário. Ô, Steve, tá armado, hein? Steve é o código que os policiais usam para se referir aos colegas 248, desarmei! quando por algum motivo não querem citar o nome real. Desarmei! Fica na viatura! Aciona a COP! O sargento Veteri volta para a viatura, pergunta o nome da rua pro colega, Que rua que é essa? que parece desorientado e leva um tempo até conseguir responder. Que rua que é essa, caralho? Aqui, ó. Cecília Lutemberg. Alexandre Moreira é a praça, qual que é a avenida? Alexandre Moreira, área do primeiro. Que número? Eles corrigem pro nome da praça e o Veteri passa um rádio pro comando da polícia militar. Rota 448, KX na rede. O Veteri define a ocorrência como troca de tiro, sendo que só a polícia disparou. Troca de tiro. Pela câmera dele, dá pra escutar o soldado Rufino dizendo pro dono da moto ficar tranquilo, Foi tudo certo. porque deu tudo certo. Tudo certo. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 112 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre o real impacto das câmeras corporais na ação das polícias militares. Antes, eu queria te convidar a pensar um pouco sobre como é produzido um episódio como esse que você está escutando. Porque o primeiro passo é relativamente simples. A gente pesca um tema que é relevante, que a gente acha que precisa ser debatido. No caso, o uso das câmeras corporais pelas polícias militares. E aí começa a parte difícil, que é encontrar a melhor forma possível de abordar esse tema. Para isso, é comum que a gente abra várias frentes de apuração num trabalho que, nesse caso, durou meses. A gente queria muito, por exemplo, contar pelo lado da polícia como foi implantar o sistema de câmeras. O Matheus Marcolino, que produziu esse episódio, mapeou uma dezena de oficiais que se envolveram nesse processo, conseguiu contato de todos eles, entrou em contato com todos eles. Mas essa linha nunca foi para frente, porque ninguém respondeu. E a gente sabia que essa era uma possibilidade. Então a gente investiu também em outras frentes e conseguiu o material exclusivo que é a linha mestra desse episódio, num processo que também não foi rápido, que envolveu várias fontes e que se desenrolou por semanas de negociação. E tudo isso só é possível, de novo, porque uma parte dos ouvintes colabora financeiramente com o podcast. Isso, como você sabe, é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. Com R$5 você já consegue participar e tem direito a mimos como escutar os episódios antecipadamente, ter o nome citado em um episódio e gravar o encerramento de um programa. Mas o mais importante, claro, é que você fortalece o jornalismo brasileiro e permite que a gente continue tentando fazer episódios cada vez melhores. Então, se você tem uma sobrinha aí no seu orçamento mensal, vem se juntar a pessoas luminosas como a Beatriz Totti, a Suzane Lume, o Bruno Cunha de Melo e a Carla Neumann. O caminho para isso é rápido, fácil e seguro. Só ir lá em catarse.me/escafandro e escolher o valor com qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Se você quiser apoiar de outra forma, pela Aurelo, por Pix recorrente ou pelo PayPal, não tem problema também. É só ir lá no nosso site, radioescafandro.com, clicar na aba Apoie,
que tem todos os caminhos. E por fim, se você já está entre as pessoas luminosas que mantêm o podcast no ar há mais de 5 anos, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. Existe uma série de fatores que permitiram a gente te mostrar com tantos detalhes o passo a passo da execução do Luiz Fernando Alves de Jesus. O mais prosaico deles tem a ver com o avanço tecnológico que permitiu a diminuição dos componentes de uma câmera. Diminuição no sentido que elas vão ficando menores e elas são possíveis de serem acopladas. Esse é o professor titular da Fundação Getúlio Vargas, Rafael Alcadipani. Por exemplo, num uniforme de um policial, um uniforme de algum agente que está atuando aí com a necessidade do Estado, né? O Rafael Alcadipani também é membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e na FGV ele trabalha na área de estudos organizacionais, olhando especificamente para as polícias ao redor do mundo. Isso é algo que começa tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Segundo o Alcadipani, a instalação das câmeras tem em geral 2 objetivos iniciais básicos. Primeiro, claro, trazer transparência para o trabalho policial e garantir que esse trabalho está sendo bem feito. Mas existe uma outra função, menos óbvia para a gente, que é civil e vive num país onde abusos policiais são tão frequentes que parecem a norma. E essa função é proteger os bons policiais. Na medida em que ela produz prova a favor do policial que está atuando de maneira correta, de maneira adequada. E no Brasil, como que se dá essa chegada dessas propostas? Como é que é o histórico no Brasil, assim? No Brasil, a gente tem os estudos que vão sendo feitos nas instituições policiais, com vários estudos pilotos sendo realizados, até que a gente tem a maior implementação em larga escala das câmeras corporais, que é na Polícia Militar do Estado de São Paulo, que começa a utilizar dentro do governo João Dória, né? A Polícia de São Paulo ela tem algumas peculiaridades na forma da sua adoção. Muitas polícias do mundo elas adotam a câmera corporal, mas o policial tem o controle do acionamento e do desligamento desse instrumento. Em São Paulo não. Em São Paulo o policial não tem o controle do acionamento e do desligamento do dispositivo. Essas câmeras elas gravam então o tempo todo, elas pegam o som o tempo todo. Só que quando o policial está se deslocando para uma ocorrência ou está envolvido em uma situação de ocorrência, ele deve apertar um botão dentro dessa câmera para que ela grave com melhor qualidade. Então ela vai ter, aquilo vai estar lá, só que a melhor qualidade vai acontecer em alguns segundos antes e depois, até o momento em que ele aperta para melhorar aí a qualidade daquilo que está sendo gravado. Explica um pouco como é que é a questão da transmissão desse material, do armazenamento, que eu acho que é uma parte sensível também, né, desse sistema. Tem 2 formas de transmissão. Tem uma transmissão online. O Centro de Comunicação da Polícia Militar, ele consegue entrar online na câmera daquele policial, então se ele decidir que ele quer entrar na online do policial X, ele consegue entrar online do policial X. Mas na maior parte das vezes, a imagem fica na câmera até que o policial volte para a companhia e coloque a câmera de volta numa doca. Ali essa informação é transferida para um sistema de armazenamento sigiloso mantido pela empresa que opera o sistema. Que é a número 1 no mundo na forma de conduzir esse tipo de situação, né? E vai ficar armazenado e será requisitado na medida em que for necessário que haja uma ocorrência ou haja alguma determinação judicial, alguma investigação acontecendo, ou então a Polícia Militar vai fazer alguma checagem de qualidade, ela vai fazer a checagem daquelas imagens, daquele áudio que estava ali colocado. Eu queria falar um pouco, Rafael, sobre a efetividade desse sistema para o policiamento. E aí, eu acho que a gente podia começar falando sobre a efetividade nos lugares que ele foi aplicado com critérios, como a gente disse, critérios técnicos, menos políticos. Acho que sempre tem um componente político aí, né? Mas até que ponto que é efetivo de fato? Eu sei que tem estudos lá de fora que falam, por exemplo, que o policial fica inibido de efetuar o seu trabalho, diminuiria o policiamento efetivo, né? O cara sai para a rua, mas prefere não fazer uma abordagem porque está sendo filmado e tal. Faz um geral para mim, por favor, da efetividade, primeiro no mundo ideal, depois a gente fala sobre o caso específico de São Paulo, por favor, Rafael. O que a ciência diz é que você reduz o número de confrontos, você reduz o número de necessidade de utilização de força, você reduz as reclamações de abuso e a letalidade de policial. Agora, é claro que a questão da câmera, ela passa também por uma desmobilização, digamos assim, muitas vezes de policiais, no sentido de que se eu for abordar aquela pessoa e ele tiver com um pouco de maconha, eu vou ter que conduzir para o distrito, coisa que eu não fazia antes. E vai falar, eu vou conduzir, porque senão eu vou ser responsabilizado por isso, né? Então, assim, claro que o policial ele começa, no primeiro momento, a sopesar aquilo que ele vai fazer e analisar o que ele vai fazer, se ele vai abordar, se ele não vai abordar, se ele vai fazer, se ele não vai fazer. Acho que esse é um ponto. E os estudos mostram, por exemplo, nos Estados Unidos eu estava vendo uma pesquisa recente, e ficam felizes de estar utilizando as câmeras,
porque é a forma deles mostrarem que, de fato, a versão deles é a verdadeira. A versão dos fatos que eles vão apresentar para mandar a ocorrência, ela é a versão verdadeira. No Brasil, ainda, a gente tem uma cultura de não transparência da coisa pública, né? E muitos policiais reclamam, sim, de estarem utilizando um instrumento, mas reduziu também a morte de policiais, reduziu também a letalidade policial, então é uma coisa que ela acaba pesando favorável às câmeras, né? Atualmente, pouco mais de 10% dos policiais militares do estado de São Paulo saem para as ruas com câmeras corporais. É uma porcentagem pequena, o que faz com que a alocação desses equipamentos seja essencial. E aí a gente chega no grande problema de todo esse sistema atualmente. Porque por mais eficiente que seja a tecnologia, a aplicação dela depende de decisões e vontades políticas. No governo anterior, isso foi colocado em batalhões que eram batalhões que tinham alto grau de letalidade, e no governo atual, na verdade, muitas dessas câmeras foram mandadas para unidades de trânsito e para unidades onde esse confronto não é tão típico de acontecer, né? Existem decisões políticas, não existe nenhum critério técnico para isso. São critérios políticos que determinam qual vão ser as unidades que vão ter e as unidades que não vão ter, de acordo com aquilo que é de interesse do governo do estado, né? Quer dizer, existem critérios técnicos, eles só não são aplicados, né, na prática, né? Na verdade, poderiam ter, mas agora você tem uma gestão que é uma gestão bastante política e ideológica da questão da segurança pública e da polícia em São Paulo. E aí eles vão fazendo as alocações e até a própria continuidade do programa de câmeras é o que se está em discussão, né? O próprio governador disse que não quer ampliar esse programa. Eu entendo a Câmara negativa, e aí é uma questão que vem da minha própria experiência pessoal. Esse é o Tarcísio de Freitas, numa entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, feita em 2022, quando ele ainda era pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. O único pré-candidato que já teve com um fuzil na mão, trocando tiro, sou eu. Ninguém teve. Eu passei por isso no Haiti e vi como às vezes a tomada de decisão numa fração de segundo pode ser decisiva para a sua vida. Para mim a Câmara é um inibidor. Eu vejo a Câmara como um voto de desconfiança por agente de segurança pública. Ele considera que isso não traz nenhum tipo de benefício para a sociedade, então ele decidiu que vai se manter o contrato que se tem, mas há muitas questões a respeito da renovação desse contrato quando ele for vencido e também da ampliação desse modelo, desse sistema, que apesar das questões do governo, a população da cidade de São Paulo, 75% da população, 75%, 88% da população 88% dos paulistanos são a favor do uso de câmeras corporais pelos policiais militares, segundo pesquisa Datafolha, publicada em meados de março. E aí, falando especificamente sobre São Paulo, a gente viu que no começo, nos primeiros 2 anos, né, houve uma diminuição bem radical, expressiva da letalidade, né, e depois esses números vieram a crescer. Entre 2019 e 2022, após a instalação das câmeras, a letalidade policial caiu como um todo no estado de São Paulo. Mas a queda dos batalhões que adotaram câmeras foi de mais de 76%, enquanto nos outros batalhões foi de pouco mais de 33%. Já no primeiro bimestre de 2024, a letalidade policial em São Paulo subiu nada menos do que 94% em relação ao mesmo período do ano anterior. Você pode explicar por que isso aconteceu? Acho que a gente já tem uma pista aí, né, que já seria essa questão política aí, né? A grande verdade é que a tecnologia por si só ela não faz nada, o que faz é um arranjo que está ligado por ela. E a gestão, naquela época, a gestão do João Dória tinha uma preocupação com a letalidade policial, e a câmera ela fazia parte dentro de uma das questões ligadas à letalidade policial. Você tinha sistemas de gestão, você tinha uma série de coisas que evitavam a letalidade policial. Quando você entra no governo atual, você tem um governo que incentiva a letalidade policial. O secretário de Segurança Pública ele defende, sempre defendeu, né? Você tem tweets e postagens defendendo que fosse feito limpeza em favelas e coisas do gênero, né? O atual secretário de Segurança Pública de São Paulo se chama Guilherme Derrite. Ele conseguiu a proeza de ser afastado da Rota, uma força policial que se gaba da própria letalidade por excesso de letalidade. Porque eu matei muito ladrão. Esse é um trechinho de uma entrevista que o Derrite deu ao podcast Snydercast antes de ser secretário. Bexiga ali. Real é essa, é simples. Isso daí não tá combinado, não. Não, velho, real é essa, porque eu tive muita ocorrência de troca de tiro. Eu ia pra cima, entendeu? Podia ser quem fala, o cara, vão pra cima. E quem vai pra cima, tá sujeito. Troquei tiro várias vezes e uma atrás da outra, acabou incomodando. Não sei quem, mas veio ordem de cima pra baixo, questão política, tiro Derrite da Rota e tal. Eu fui convidado a me retirar. Foi essa, a real foi essa. Então, assim, você tem um tipo de ideologia que está no poder, que é uma ideologia que é favorável que a polícia mate. E qual que é o problema da polícia matar?
Né? O problema da polícia matar é, primeiro, que eu sempre brinco que se matar resolvesse, o Brasil fosse mais seguro, o país mais seguro do mundo. Deixa de lado a questão de direitos humanos ou qualquer outras questões. É que ela não é efetiva. A polícia matar não gera nenhum tipo de efetividade. Três minutos depois do primeiro disparo, os policiais finalmente permitem que o dono da moto se levante do asfalto. Tá bem? Tranquilo. Levantei, chefe. Segundos depois, o sargento Vetteri se refere às câmeras corporais pela primeira vez. Funcionou a câmera? Depois ele zanza de um lado para o outro. Pela respiração ofegante, a gente consegue sentir que ele está completamente dopado de adrenalina. Ele pergunta se as vítimas estão bem. Vocês estão bem? Depois ele se aproxima do soldado Rufino que está vigiando o corpo e continua a investir na encenação. Pergunta se ele viu que o Luiz Fernando tinha tentado pegar a arma de novo. Tentou pegar a arma de novo, mano, você viu? O soldado Rufino diz que viu, ainda que nenhuma arma tenha aparecido nas mãos dos ladrões durante toda a ação. Pouco mais de 4 minutos depois dos primeiros disparos, os policiais resolvem liberar o trânsito. Liberar uma faixa. Porque senão vai ficar aqui, vai travar os caras. 6 minutos depois, chegam 2 oficiais da PM. Ah, quem é? Você é vítima? Tá bem? Ô, mano, sargento Vetteri, vai ser de rota. Isso aqui é vítima. Quando o Vetteri resume a situação, Tem um indivíduo baleado ali e outro preso. o superior responde: perfeito. Pouco mais de 7 minutos depois do primeiro disparo, o sargento Vetteri vai falar com um casal de vítimas que continua sentado no meio-fio. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Como é que vocês estão? Tá bem. Estão bem? Obrigado pelo trabalho. Obrigada, viu? A gente não fez nada. O importante é você estar bem. O importante é você estar bem. Tá bom? Quer uma água? Não, obrigada. Eu tô um pouco nervosa. Se você quiser uma água, a gente tem no cantil ali. Se na hora que chegar as outras equipes pra apoiar, a gente providencia uma água pra vocês. Tá bem? Tá bem. Graças a Deus. Graças a Deus que ninguém não atingiu nenhum de vocês. Sim, obrigada. Não sei se vocês chegaram muito rápido. Cerca de 9 minutos depois do disparo, o sargento Vetteri reitera o pedido de resgate. Reitero o resgate. Praça Alexandre Moreira Neto. O indivíduo. 10 minutos depois, um policial civil vem conversar com o sargento Vetteri. Beleza, irmão? E aí, colega? Tudo bom, cara? Tudo bem? Vocês que trombaram aí, né? Acabamos de trombar, cara. Se refere ao Luiz Fernando como aquele idiota lá. Tava de moto ou ele tava a pé, aquele idiota lá? A conversa é rápida. O Vetteri logo pede licença e vai passar as informações ao comando da rota que acabou de chegar. Com licença, fala com o comando. O superior não parece nada feliz e olha várias vezes para a câmera do sargento Vetteri. É a primeira vez no vídeo que alguém olha diretamente para a câmera. Chefe, a gente tava vindo na avenida, um bravo 4 em andamento. Tá. Os pessoal dos paisanos ali avisando. Tá. A gente se deparou. Ali é a vítima e um indivíduo baleado e tem um detido. Tá, quem que atirou? Eu atirei e o Rufino também atirou. Tá. Quando o sargento Vetteri acaba de passar as informações básicas, o que está no comando chama o parceiro e aponta para a própria câmera corporal. Depois se afasta. Todos os PMs continuam dizendo que o Luiz Fernando foi desarmado, sendo que nenhuma arma aparece em nenhuma imagem. Você já desarmou, né? Desarmou, vê se Já ele tá bem desarmou. aqui, mano. 14 minutos depois do primeiro disparo, o sargento Vetteri é informado de que uma segunda pessoa, que não tinha nada a ver com a ação, tinha sido baleada. É, colaboradora dele, Por algum motivo, o companheiro de trabalho dela veio avisar a polícia. tomou disparo de raspão, falou que tá bem. Os policiais então resolvem ir conferir o estado da vítima do disparo feito por eles. Ela tá onde? Falou que tá lá no prédio lá. Qual o prédio que é? Aquele ali. Vamos ali com ele. Mas o responsável pelo comando manda o sargento Vetteri ficar no local do tiroteio. Fica aqui, vai você e pega o motorista. Pega o motorista. Enquanto os policiais conversam, um detalhe chama a atenção. O responsável pelo comando da rota, que chegou depois, é o único que parece contrariado com aquele circo todo. Ele está o tempo inteiro digitando no celular. Mas ao fazer isso, ele segura o celular de um jeito estranho, bem mais alto do que o normal, perto do queixo e na horizontal. Não é possível afirmar isso categoricamente, mas olhando o quadro geral, a impressão que se tem é que ele está tentando evitar que a tela do aparelho seja enquadrada pela própria câmera corporal. Os policiais começaram a aprender como fazer coisa errada com a câmera. Rafael Alcadipani. E que é normal esperar tecnologia. Conforme o cara vai aprendendo,
Então, assim, você tem imagens de policiais que estão envolvidos em ocorrência de morte, onde eles estão atirando de forma lateral e a câmera está voltada para um lugar que não vê o criminoso que está sendo, ou o suspeito, ou não, a vítima, que está sendo alvejada pelo disparo policial. Então, eles foram desenvolvendo. Ou ele vai atirar dentro de um sujeito dentro do carro, só que ele fica com o corpo fora do carro, de tal sorte que a câmera não filme dentro do carro. E isso tem a ver com a ideologia das polícias militares. Porque matar, em algumas subculturas da polícia militar, é um valor muito forte. O cara só se sente policial de verdade quando ele tem uma derrubada, como se diz nesses ciclos policiais. E aí o cara vai aprendendo como é que ele vai lidar com essa câmera, para ele poder se realizar profissionalmente, por mais estranho que isso possa parecer. Quer dizer, a tecnologia não é capaz, obviamente, de mudar a cultura que está arraigada na tropa, né? A tecnologia ela é um fator, mas ela não é um fator que vai determinar que as coisas sejam A ou B. Isso depende de política, isso depende de ideologia, isso depende de força da gestão para evitar que isso aconteça e coisas do gênero. Além dessas manipulações que você mencionou, que tem a ver propriamente com enquadramento, certo? O policial se coloca de uma forma que a câmera não consegue filmar de fato o que ele está fazendo. Existem outros tipos, outras formas de burlar esse sistema que têm sido identificadas? Existem quebras, câmeras que curiosamente quebram, por motivos que não são muito claros por que eles estão quebrando. E você tem que pensar numa outra coisa, né? A câmera ela é um detentor não apenas da violência policial, ela também é uma questão para a corrupção policial. Então, quer dizer, aquele sujeito que ia receber o dinheiro na boca de fumo para deixar aquela boca de fumo funcionar, com a câmera ele vai ter mais dificuldade de fazer isso. A sua recolha da maquininha do jogo do bicho, que estava fazendo um acerto quando prende um criminoso, isso não pode mais acontecer. Então a câmera ela também é um inibidor de corrupção. E isso desagrada muita gente. E você vê formas de... Que assim, eu acho que tem duas questões diferentes, né? Uma questão é a cultura da tropa, a cultura militar, a cultura de o inimigo interno, né? A guerra às drogas, que a gente já sabe, né? Mas enfim, a questão do sistema, como ele está sendo aplicado e operado. Existem formas de melhorar esse sistema que você veja? Então, isso vai depender de vontade política. Teria muita possibilidade de aprendizagem com aquilo que está acontecendo, de mudar regulamentos de como se utiliza a câmera, de colocar a câmera cada vez mais nos batalhões mais letais onde tem necessidade. Só que isso depende de vontade política, e a gente não tem vontade política no momento para fazer qualquer tipo de coisa nesse sentido. Inclusive, e me parece que o governo atual ele joga muito bem com o marketing da segurança pública, né? Ele fala de uma operação escudo. Operação Escudo não, eles chamam agora de Operação Verão, uma Operação Verão que já levou mais de 40 mortos no litoral. Ele joga toda essa força nessa operação, só que a gente não consegue sair de casa com o celular, a gente não consegue ir para a esquina direito fazer compra, que roubar seu celular, os estupros estão aumentando. Então existe uma série de problemas sérios de segurança pública que essa questão de letalidade, essa questão das câmeras, tiram o foco dos problemas reais. Segurança pública é uma coisa interessante. Vamos pegar a questão do governo Bolsonaro. O que o governo Bolsonaro fez efetivamente na área de segurança pública? Efetivamente. Liberou as armas. E não existe estudo científico que mostre que liberação de armas gera melhoria de segurança pública, o que mostra muito pelo contrário. E a Polícia Federal estava bem focada em apreensão de quantidade de droga, e que eu acho que isso é positivo. Eu acho que a Polícia Federal foi para um foco forte de organização criminosa, isso era importante ter acontecido. Só que o governo não fez muita coisa, só que as pessoas achavam que estava se lidando com segurança pública porque o presidente falava sobre o tema. Segurança pública é um tema que as pessoas não querem falar, os governantes não falam, eles evitam. E quando você começa a falar e você dá uma imagem, uma aparência que a sua polícia está matando, é o que melhora a sua imagem em relação à segurança pública. Segurança pública é um dos grandes problemas do governo Tarcísio, tanto na capital quanto no interior. Falta policial, falta efetivo, falta condições de trabalho. Existe influência política deletéria na forma de indicação de cargo na Secretaria de Segurança Pública. O secretário de Segurança Pública arrumou uma briga gigantesca com o comando com a Polícia Militar, que não tinha a menor necessidade de arrumar. Tem um monte de problema. Só que se eles ficam falando dessas mortes e dessas câmeras e das mortes das câmeras, eles tiram o foco do problema real das coisas e a coisa vai indo, né? Agora, a gente está vendo essas operações no litoral, muito provavelmente elas têm a ver com um aceno do nosso governador para o eleitorado bolsonarista de extrema-direita. Né? Então, assim, é um público que claramente acha que aquela história de bandido bom é bandido morto. Para eles, o policial matar é algo que é positivo de fato. Até que ponto que você acha que
se essas pessoas vissem as imagens desses policiais matando, isso mudaria? Porque assim, você me falando assim, me parece que talvez para o governo Tarcísio, que acha que tem que ter uma polícia que mata, e para os eleitores dele, que também acham que tem que ter uma polícia que mata, o fato de ter câmeras não necessariamente é um problema, certo? Então, o problema é que essas imagens elas não são geralmente divulgadas, né? Não podem ser divulgadas, é muito raro, porque se tem toda uma questão de preservação do indivíduo do policial que está fazendo essa ação, da pessoa que é morta, não é comum, não é típico essas imagens serem divulgadas, é atípico. E também acho que seria de uma brutalidade um pouco além do que são as coisas, porque interessa até o momento em que você vê. Ninguém quer ver sangue e morte, né? Assim, uma coisa é a pessoa falar, ver um meme, outra coisa é ela ver o sujeito sendo morto ali, né? E mesmo porque muitas dessas ações, algumas dessas ações, o que tudo indica, existem suspeitas importantes a respeito da forma que essas ações elas acontecem. Porque assim, também não é que o Tarcísio e o Derrite fazem isso de uma forma tranquila. Tem muito oficial da Polícia Militar que não gosta dos rumos que as coisas estão tomando. O que a gente tem que ver é que não é que toda a Polícia Militar é truculenta e tosca. O governador e o secretário se aliam a essas pessoas. Porque eu conversando com muitos coronéis esses tempos, sobre a Operação Verão, eles falam, professor, o que esse pessoal não entende é que eles vão embora, só que a instituição fica. A imagem de truculência da PM que fica. A imagem de uma polícia que eu não posso confiar, que é assassina, que fica. E isso é bastante delicado para os policiais, né? Para a instituição Polícia Militar, digamos assim. Quer dizer, o governador e o comando da Polícia Militar está fazendo basicamente o contrário. Em vez de se aliar aos bons policiais e às boas práticas policiais, está se aliando ao outro lado, né? Basicamente. É, claramente isso. E mais, né? Dentro de um secretário que é muito difícil do governador demitir, porque ele é um grande representante do bolsonarismo. O governador ficou refém de uma situação onde, se ele demitir esse secretário, ele não vai poder colocar uma pessoa moderada. Ele precisa colocar uma pessoa tão radical quanto, porque é o caminho que ele estabeleceu com um eleitorado, que é um eleitorado forte em São Paulo. O bolsonarismo em São Paulo ele é brutal. Quem era o PSDB migrou fortemente para o bolsonarismo, principalmente depois do João Dória. E ele precisa conversar com essa gente. E conversar com essa gente é fingir que a polícia mata, botar a polícia para matar. E como ele bota para a polícia para matar, ele tira a câmera. Ao longo de 2023, o governo Tarcísio reduziu em 37% os recursos destinados a programas de câmeras corporais. O valor caiu de 153 milhões de reais para pouco mais de 95 milhões. E ele queria essa operação, que eu não sei como é que eu posso chamar, Verão, que é uma operação altamente inócua com relação ao crime organizado, porque eles estão lá, quer dizer, qualquer ação efetiva contra o crime organizado precisa envolver enfrentamento à corrupção que esse crime organizado faz nos agentes públicos. Ficar dando tiro, trocando tiro, não funciona. Enquanto você não tiver um enfrentamento efetivo da contaminação que o crime organizado faz às instituições de Estado, você não vai conseguir enfrentar essa situação. 19 minutos depois, quando explica a ação de forma detalhada para o responsável pelo comando, Urbano. A gente chegou, o sargento Veteri fala que se envolveu numa troca de tiro. houve troca de tiro, esse indivíduo correu. Vocês emparelharam? Não custa reforçar que só os policiais atiraram. 21 minutos depois do primeiro disparo, já no começo da noite, um homem com roupa de civil, tatuado, barba comprida, se aproxima sem se identificar e pergunta se eles precisam que agilize alguma coisa com o DH. Precisa que agilize alguma coisa com o DH, alguma coisa assim? Provavelmente ele está se referindo ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Então agora a gente está esperando um resgate, né? Pouco depois, um grupo de oficiais da PM se aproxima. O homem de barba comprida se afasta para falar ao celular, mas dá para ouvir parte da conversa dele. Cara, da esquina da minha casa, que eu queria ver se vocês liberavam rápido. O sargento Veteri fica com uma pulga atrás da orelha e pede para pegarem o contato do homem. Depois pega o nome dele. Acho que é Papa Charlie. Acho que ele é Papa Charlie, ele diz. Papa Charlie, no caso, é PC, no alfabeto fonético que é usado em comunicações militares e via rádio. PC de Polícia Civil. Da minha casa. Acontece que aquele não é um Papa Charlie comum. É um clube de moto. É o delegado de polícia, influenciador digital, sócio de um clube de tiro e deputado bolsonarista Paulo Bilinski. Meio ano antes daquela ação homicida da Rota, o Bilinski estava em tudo quanto era site de notícia, porque depois de uma briga com a namorada modelo, ela supostamente teria atirado nele e se matado. O Bilinski pede para agilizarem as coisas. Não porque o Luiz Fernando está agonizando com 6 tiros no corpo.
mas porque a confusão está acontecendo na esquina da casa dele. Mora na esquina desse prédio. Quando o Vetério se aproxima, o Bilinski explica que estava falando com o chefe da perícia. Que é o chefe da perícia lá do BH, eu trabalhei com ele há muito tempo, só pra ver se... O RG, o senhor sabe não? Excelente. Aí, velho. Eu queria que você me falasse um pouco mais, Rafael, sobre essa questão da resistência das polícias e dos policiais. A maioria dos policiais são contra as câmeras, há uma divisão grande, dá pra gente dizer que os maus policiais são mais avessos à câmera do que os bons policiais. A gente tem como falar sobre isso um pouco? Não, acho que assim, é uma coisa que invade a privacidade mesmo e tudo mais, né? Mas existem muitos bons policiais que acham, né, uma forma de eu traçar transparência ao trabalho que eu faço. Existem outros que, assim, o policial não é só a questão de matar. Tem a questão de receber o dinheiro da boca de fumo, tem a questão de comer de graça na padaria, tem a questão da amante que ele tem que trabalha na loja. Então, assim, são muitas coisas que estão na vida do policial que passa a ser coordenada, que passa a ser controlada. Então, assim, interessa para ele saber que tem uma pessoa olhando, que ele tem uma amante que manda mensagem para ele, que ele passa todo dia às 3 da tarde naquela padaria para tomar um café porque ele está saindo com a atendente da padaria, por exemplo. Isso são questões que estão ligadas no cotidiano do policial. Então, de fato, é uma interferência pesada na sua vida. Até que ponto você acha que o uso das câmeras é efetivo para mudar essa cultura policial que a gente tem hoje, que é tão nociva para a população? É um elemento importante para isso, mas não é um elemento que vai ser central. Precisa de mudança de mentalidade, mudança de formação, mudança da forma de socialização do policial, mudança dos símbolos que eles respeitam e que eles acham que é correto. E isso demora muito tempo e tem que ter um comando e tem que ter governos. A mudança que a gente precisa no que relação às nossas polícias tem que ser traçada hoje para a gente mudar daqui a 10, 15 anos. Você não vai mudar da noite para o dia. Só que na hora que você começa a ter essas variações como a gente tem hoje de formas de lidar com a questão fica muito mais delicada e, evidentemente, você perde a continuidade de um trabalho que era um trabalho que estava sendo bem feito. Como é que você vê essa curva no médio e longo prazo? Você acha que tem volta? Você acha que esse tipo de aparato vai ser uma coisa que daqui a 10 anos todas as polícias vão usar e vai ser uma coisa meio default assim? Ou você acha que tem uma volta para trás? Como é que você enxerga isso no futuro? Não sei, eu acho que é uma coisa que vai se transformar em mais um elemento típico de qualquer policial de patrulhamento. É ter uma câmera corporal, porque é o que acontece no mundo. Você vai em balada fora do país, o próprio segurança tem câmera, você tem cliente do correio que tem câmera, quer dizer, é algo que é bastante utilizado, digamos assim. Agora, em São Paulo, a gente tem que ver, porque tudo indica que esse governo deve ser reeleito com essa ideologia e com essa mentalidade, porque a sociedade paulista, de fato, esse malufismo, ademarismo de vamos botar a rota na rua, vamos matar bandido, não é uma coisa nova em São Paulo, é uma coisa que se persiste por muitos e muitos e muitos anos. Infelizmente, a gente não consegue conversar com as pessoas e fazer com que elas entendam que isso não funciona, porque se isso funcionar, a situação teria piorado, teria melhorado. Mas as pessoas, infelizmente, elas estão num mundo onde a racionalidade, a inteligência e o estudo não é o que mais prevalece, né? Enquanto o deputado estadual decidir quem é o chefe de polícia da área que ele atua, enquanto o governador for refém de político para decidir como é que ele faz a forma de patrulhamento, enquanto o deputado estadual decidir se abre ou fecha a delegacia no bairro dele, ou se o fulano X ou Y pode ser ou não pode ser o capitão que vai dominar a área dele, não tem sistema de polícia de segurança pública que seja possível. "23 minutos depois do primeiro disparo, o policial que tinha ido conferir o estado da mulher atingida por uma bala perdida está de volta e passa as informações para o comando da rota. Não foi de raspar, a mina tá baleada, beleza? Tá. Tem que socorrer. Sem pestanejar, o comando reestrutura a fila de atendimento do resgate, Que o resgate chegar, socorre ela e espera ele aqui. coloca a mulher branca de classe média com ferimento superficial na frente do rapaz pobre, preto e bandido que continua agonizando na calçada. Enquanto isso, o deputado Bilinski continua preocupado com a zona de guerra que a rota instaurou na esquina dele. Mora na esquina aqui. O que puder fazer para agilizar ele. Tranquilo? Eu estou à disposição. Também aí, morar. Tem algo que pode ser Tudo bem? Não. 25 minutos depois do primeiro disparo, a gente percebe que a PM pretende colocar o tiro de raspão na conta dos ladrões que estavam desarmados. Durante o confronto, o malandro atirou, pegou a mina, né, chefe? Isso. O malandro atirou e pegou na mina, diz um dos PMs. Ah, tá. Essa mina só tava passando e foi baleada, né? Isso. 30 minutos depois do primeiro disparo, uma viatura do resgate do Corpo de Bombeiros chega ao local.
O sargento Veteri tá falando no celular, Peraí, só um X. mas interrompe a conversa para falar com a paramédica. Vocês chegaram no resgate, né? A gente tem uma outra vítima, foi baleada ali, que era transeunte. Eu acho que é melhor socorrer ela. Mas a gente Você pode acompanhar? A gente precisa certificar se está em óbito. Então, mas ela tá viva. Sim, mas... Então, pode ser que ela... Mas aqui você já testou óbito? A gente não é médico pra testar, mas... Então, é isso que eu vou esse aqui é o ver. bandido, ó. A vítima ali é uma pessoa que A tava gente já passando. vai lá. A gente já vai lá. Aqui na frente, aqui, ó. Os polícias estão ali. Nessa hora, ele se coloca fisicamente entre o corpo do Luiz Fernando e a paramédica, que desiste e concorda em examinar a vítima com ferimento leve. Vamos ali rapidinho, só pra vocês darem o primeiro atendimento, ver como que ela tá. Então, Se eu... você já testou óbito, né? Tá bom. A essa altura, todo mundo parece supor que Luiz Fernando morreu. Mas não se pode ter certeza, porque, como argumentou a paramédica, ninguém se deu ao trabalho de atestar o óbito. Como é que pode, cara? Depois que os paramédicos se afastam, o sargento Veteri desabafa com o soldado Rufino. Não, a pessoa ali civil, acabou de ser baleada. Cuidado. Tô ligado. Depois nós desenrola isso aí. Nos minutos restantes da imagem a que a gente teve acesso, nada mais de relevante acontece. Mas a ocorrência continua, e a gente sabe razoavelmente bem o que aconteceu depois, em especial por conta de uma mulher. Oi, Sandra. A Sandra de Jesus Barbosa da Silva era cuidadora de idosos, mas hoje deixou de trabalhar para atuar no movimento Mães de Maio, que acolhe mães de vítimas da polícia. Uma guinada de vida que aconteceu depois que o filho dela, que fazia bicos num lava-rápido, resolveu roubar uma moto junto com um amigo. Eu fiquei sabendo que meu filho hesitou, mas depois ele acabou falando, tá bom, vamos buscar uma moto pra gente ficar de boa no baile. Pra gente pegar umas novinhas, não sei o quê. E essa foi a conversa que eu fiquei sabendo que eles tiveram. Meu filho foi pra casa, ele entrou em casa, trocou de roupa, o amigo foi lá, chamou ele, chamou um Uber. A menina com quem meu filho ia sair, ia pro Mac, e falou, você vai aonde? Ele falou, eu vou aqui e já volto, pode se arrumar. Entraram no Uber e foram pra Avenida Cecília Lutemberg. Isso em torno de 6h15 da noite. E quando chegou na Cecília Lutemberg, eles, com uma arma, um simulacro, né, de airsoft, abordaram um motoqueiro, um casal. Pouco depois das 7 da noite, a Sandra percebeu que o aplicativo de mensagens do celular dela estava travando. E eu sem entender. Ela tinha mais de 200 mensagens não lidas, o que não é algo exatamente comum no ramo de cuidadores de idosos. Mas eu tô com defeito, ninguém me manda tanta mensagem. Ela clicou num link de uma rede social. Quando eu entrei, eu vi o vídeo. Alguém num veículo filmou e jogou nas redes sociais. Eita porra, Aline! Eita porra! Meu Deus. Nossa, esses caras merecem um troféu, Aline. Esses caras merecem um troféu. Nossa senhora. Quando eu abri o vídeo que viralizou, que ainda se encontra nas redes sociais, eu reconheci meu filho correndo. Então ninguém falou, Sandra, seu filho morreu. A quantidade de tiros era tão grande que ali naquele momento eu soube. Apesar da insistência do deputado Paulo Bilinski para a polícia limpar logo a esquina do prédio dele, Eu consegui ir para a avenida, a Sandra conseguiu chegar quando o corpo do filho ainda estava no chão, sem qualquer proteção. fiquei lá perante ao corpo do meu filho. Eu naquele dia não sangrei, mas eu morri. A Sandra me contou que juntou todo o dinheiro que tinha e que não tinha para o enterro do filho, que aconteceu no domingo, 2 dias depois da execução. Na segunda, ela subiu uma sacada e resolveu tirar a própria vida. Ela falou dos comentários nos vídeos das redes sociais como um fator crucial para essa decisão. Bandido bom é bandido morto, menos um, lixo, desumanizando o meu filho. E nos telejornais também, que fizeram enquete, que parabenizaram a ação dos agentes de segurança pública. E o pior, na Lesp, alguns deputados falaram que iam dar medalha para os agentes que mataram meu filho. Aqui vale dizer que em nenhum momento a Sandra defendeu a inocência do filho. Ela nunca questionou que ele estivesse roubando uma moto. Por outro lado, o Luiz Fernando não tinha antecedentes criminais. E mesmo se tivesse, nada justifica a forma como a polícia agiu. E quando a gente fala sobre isso, é normal usar a máxima de que não existe pena de morte no Brasil. Mas como uma militante pela defesa das vítimas me falou durante a apuração desse episódio, essa máxima é imprecisa.
Porque mesmo nos países em que existe pena de morte, essa pena vem depois de um processo judicial que dá à vítima ao menos o direito de se defender. Em nenhum lugar do mundo se executa condenados à morte com tiros pelas costas. Então imagina, numa segunda-feira, depois de 3 dias sem comer, sem beber, sem dormir, a TV liga e fala, ai, deputado tal diz que vai dar medalha ao mérito ao agente de segurança pública que matou o marginal, que matou o meliante, que ele merece, parabéns. Eles não destruíram só o corpo do meu filho, a memória, tudo que eu tinha com meu filho, a sociedade estava destruindo. A Sandra me contou que escreveu uma mensagem de despedida para o companheiro. Pedi desculpa pela minha fraqueza, mas que aquilo doía muito. Foi para a sacada. Mandei a mensagem e coloquei o celular na muretinha assim, ó, na sacada. E foi quando ele tocou. Era uma militante do movimento Mães de Maio, Débora Maria da Silva. E ela gritava, você não tá sozinha. Ela falou, eu não vou te largar, você não tá sozinha. Seu caso, eu já passei para a defensoria, você vai falar com o ouvidor, mataram o seu filho, só que você não tá sozinha. Ela não falava, ela gritava comigo, eu falo. E aí eu fui descendo, aí eu falei, quem é você? Ela falou assim, eu sou Débora, mãe de Maio. A defensora pública tá ligando para você. Atende ela. E foi aquilo que mudou minha vida. A Sandra atendeu a defensora e resolveu processar os policiais que mataram Luiz Fernando. Uma decisão que foi especialmente importante quando se fala em vítimas da polícia. Por quê? O caso do meu filho, se não foi o primeiro, foi um dos mais nítidos da clareza das imagens das câmeras corporais. As imagens que eu vi são as piores imagens que uma mãe pode ter e observar. Que crueldade, porque não se tem nome do que fazem com os nossos filhos jovens, negros e periféricos. A riqueza de imagens é um aspecto fundamental no caso do Luiz Fernando de Jesus. Além das câmeras corporais da rota, algumas gravações amadoras de pessoas que passavam pela rua foram anexadas ao processo que a Sandra abriu contra os policiais. Mas essa abundância de vídeos não é regra, principalmente em ações na periferia. Em alguns casos, as imagens até existem, mas uma coisa é ter a imagem de um policial cometendo um crime. Outra coisa é compartilhar essa imagem com o mesmo sistema que paga o salário desse policial. Isso impacta na hora que a gente precisa contribuir com essas famílias nessa investigação defensiva. Por quê? Essa é a Luana Oliveira, professora e articuladora da Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio na Zona Sul da capital. Dá um exemplo. A gente teve um menino aqui no Parque Santo Antônio, ano passado, que foi forjado como se tivesse feito um roubo de celular. Esse menino foi preso. Na hora que a polícia diz que ele estava cometendo esse crime, ele estava trabalhando. Ele era entregador numa pizzaria, a polícia passou na rua, a moto dele estava parada em frente a uma casa. Quando a polícia passou e viu a moto, parou, botou a mão em cima do motor da moto. Estava quente. E essa foi a prova que os policiais usaram para prender esse homem. Tem uma moto quente aqui na rua, foi esse menino. E pronto, você é o dono dessa moto? Sou. Tá preso. Mas aí, a Luana e outros membros da rede resolveram identificar o trajeto que o entregador fez. A ideia era procurar por câmeras que pudessem ajudar a inocentar ele. E deu certo. Eles encontraram 2 comércios que tinham câmeras de segurança. A questão agora era conseguir acesso a essas imagens. Como essa cultura da polícia violenta ela já está muito bem consolidada no nosso território, as pessoas elas não têm coragem de ceder às filmagens. Então, mesmo que você tenha no seu comércio ou na sua casa a gravação, quando a gente bate lá na porta, não, eu tenho a câmera, mas ela só filma em tempo real, ela não grava. Nem sempre isso é verdade. Ou então, as famílias demoram a receber essa orientação e quando a gente chega nesse comércio, nessa casa, essas imagens, essas filmagens já foram apagadas. Mesmo quando isso não acontece, essas pessoas se negam a entregar as filmagens, porque elas sabem que elas vão sofrer retaliações por parte dessa polícia. Quer dizer, mesmo que as câmeras registrem os excessos da polícia, o medo acaba servindo de proteção para policiais criminosos.
Num desses comércios que a gente foi, a polícia foi bater na porta deles de manhã, perguntar se as câmeras estavam filmando, não sei o quê, e aí eles deram uma desculpa lá e a gente conseguiu fazer uma força-tarefa para conseguir essa filmagem. Quando a gente pegou a filmagem, eles conseguiram identificar quem era o verdadeiro, né, rapaz que tinha feito o roubo, e o homem ficou com muito medo de ceder, mas ele já tinha concordado em ceder, e foi um rebuliço danado. É um trabalho, assim, absurdo, que não é para a gente fazer, porque eu coloco minha vida em risco, né, enfim, e a vida desse comerciante. E para além das câmeras de segurança, existem cada vez mais gravações feitas em celulares. O caso do Luiz Fernando, por exemplo, foi gravado por vários ângulos diferentes. Mas como a Luana argumentou nessa conversa com o Matheus Marcolino, fazer esse tipo de gravação é um risco grande demais. Vocês indicam de filmar para, quem sabe, utilizar no futuro? Ou... Nunca. Não, eu não tenho esse direito, ninguém da rede tem. A gente mora onde a gente atua, periferias. Então, eu não posso chegar numa pessoa da periferia e falar, olha, quando a polícia vier te abordar, o que ela fizer de errado, você filma. Imagina, isso não existe. Se eu falo para essa pessoa fazer isso, eu coloco a vida dessa pessoa em risco. No dia 11 de outubro de 2023, a delegada Aline Martins Gonçalves indiciou o soldado Felipe Rufino de Andrade pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e por impossibilidade de defesa da vítima. Ela também indiciou o sargento Richard Wellington Veteri pelos crimes de homicídio qualificado, mas no caso dele, foi além. Acrescentou os crimes de omissão de socorro, já que nas imagens fica claro que ele impediu o atendimento da paramédica, e de fraude processual qualificada. A fraude, no caso, são as tentativas do sargento Veteri de fazer parecer que o Luiz Fernando estava armado. E foi uma tentativa totalmente infeliz e atabalhoada. Primeiro, pelo motivo claro de que nas imagens não aparece arma nenhuma. Mas isso até poderia passar, porque ainda de acordo com o que se vê nas imagens, o Veteri diz que ele foi desarmado e que retira a arma do corpo. E as vítimas do roubo viram uma arma, e mais tarde uma arma de fato apareceu, uma pistola Taurus .40 com número de série raspado. O problema para o sargento Veteri é que o perito da Polícia Civil também encontrou uma arma no corpo do Luiz Fernando. Ela tinha caído para dentro das calças dele e não foi encontrada na primeira revista. Como nenhuma outra arma aparece nas imagens, a hipótese mais provável é que essa arma, encontrada mais tarde pelo perito, foi a arma usada na ação. Acontece que essa arma era uma arma de brinquedo. A Sandra já tinha chegado no local do crime nessa hora e deu a versão dela para o que aconteceu. O perito chegou, junto com o delegado, bastante pessoas, tanto da minha parte da família, como, né, mais policiais deles. Reconheci ali o corpo do meu filho, que o delegado autorizou. Quando o perito virou o corpo do meu filho, entre as nádegas dele tinha um simulacro de airsoft, tá? O perito registrou, o perito fez todo o procedimento certinho. Aí tem a segunda arma, a pistola Taurus .40, que coincidentemente era a arma padrão da PM até 2019. Quando o perito falou, terminei, o policial entregou uma arma .40 pro perito e falando que tinha retirado aquela arma do meu filho. E aí eu falei que não tinha, porque meu filho não tinha arma de verdade. E as informações foi chegando. Os meninos que estavam presos já tinham falado que eles tinham uma arma falsa. Os meninos falaram, não, eles não tinham arma de verdade, não. Eles não tinham arma de verdade. E aí foi chegando essa informação. Mas assim, o que é registrado na câmera deles? Que um policial traz uma arma, que um policial apresenta, levam para a delegacia e voltam para a cena com essa arma. A gente não teve acesso às imagens desse momento, mas segundo a delegada registrou no inquérito, essa segunda arma só apareceu na cena do crime às 8h40 da noite, mais de 2 horas depois da execução. Ela não foi retirada do local pela perícia como de praxe, mas foi entregue na sede do DHPP. Segundo a delegada, a forma como os policiais da rota lidaram com a questão das armas evidencia, abre aspas, uma grande encenação a fim de cometerem fraude processual. A morte do Luiz Fernando completou 1 ano e 2 meses em abril.
Apesar do inquérito ter sido concluído em outubro, o Ministério Público ainda não denunciou os policiais. Segundo pessoas ligadas ao caso, tanto o policial Veteri quanto o policial Rufino continuam na ativa em operações de campo. Eles foram vistos em uma reportagem recente sobre as operações da polícia na Baixada Santista. A gente entrou em contato com a Polícia Militar, pedindo para eles confirmarem se os policiais continuam na ativa e perguntando se houve algum tipo de punição interna diante dos vários procedimentos ignorados durante a ação. A PM respondeu por meio de nota. Abre aspas. O caso foi investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e relatado ao Poder Judiciário em outubro de 2023. 3 policiais militares foram indiciados. Demais detalhes serão preservados, pois os documentos são classificados como sigilosos pela Justiça. O inquérito policial militar também foi remetido à Justiça. Toda decisão judicial é cumprida. Demais detalhes devem ser encaminhados ao Poder Judiciário. 62 palavras, 7 linhas. Nenhuma sobre o fato de os policiais militares acusados de homicídio qualificado continuarem nas ruas. Antes de terminar, eu quero te dar uma ótima notícia que vem dos nossos parceiros da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts jornalísticos. É que o Finitude, o podcast que fala sobre envelhecimento, saúde mental, cuidados paliativos e luto, tá de volta. Agora ele está sendo conduzido só pelo Renan, voz de Veludo Suquevicius, mas está bem interessante. Então procura aí pelo Finitude no seu aplicativo de áudio preferido, escuta que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 112 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho. Oi, aqui é o João Pedro Persson Argolo. Eu tô falando do Rio de Janeiro. Esse episódio contou com a produção e apoio de edição de Matheus Marcolino. A mixagem de som é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A direção, roteiro e edição são do Tomás Chiaverini. Agradecimento especial a Fausto Salvadori.